Fala aí, minha nação azulina, beleza? Que saudade de vir aqui falar um pouquinho do CSA jogando, né, dentro de campo, mas nesse período agora fica um pouco complicado a gente falar desses assuntos. Mesmo assim, estou vindo aqui para conversar um pouquinho com vocês, fazer um programa um pouco diferente, né? Conversar sobre os assuntos atuais, falar um pouquinho aí do momento atual do CSA, né? Um pouco do que a gente espera aí para o restante da temporada e também conversar um pouquinho aqui sobre assuntos um pouco extracampo. Gente, esse vídeo aqui é um pouco para trazer principalmente atualizações aqui para vocês sobre a equipe do CSA. O time saiu já do Mutange, né? Vai para o Nelson agora, vou abordar um pouco esse assunto também. Vamos falar, como eu comecei aqui já avisando, da sequência da temporada, como vai ser pra gente aí o elenco, Série B, alagoano. E vamos falar das campanhas que eu estou promovendo lá no nosso Instagram, @portavoz-do-azulão. Vou começar por esse assunto então. Eu estou lá no nosso Instagram, fazendo sempre perguntas, interagindo com vocês, né? Fiz até um vídeo aqui no nosso YouTube, né? Convidando vocês a falar quem foram os melhores jogadores que vocês viram jogar. Vou trazer os mais votados, né? A seleção da torcida. E também, mais recentemente, eu perguntei quais eram os jogos que você mais considera jogos históricos, os mais marcantes para você como torcedor. E eu comecei falando que o jogo principal para mim foi aquele CSA 2, CRB 2, pelo Campeonato Alagoano de 2006, semifinal do primeiro turno. O CSA precisava de um empate, abriu o placar, nos acréscimos levou a virada. E logo depois do lance seguinte, o CSA empatou o jogo, eliminou o CRB e foi para a final do primeiro turno do Alagoano. Eu postei esse vídeo lá no nosso feed do nosso Instagram, né? Então acompanha a gente lá que eu vou estar sempre acompanhando aí o que a galera pede e vou estar postando também jogos históricos. Hoje, mais cedo, eu postei o jogo CSA 4, Bahia 1, pela Copa do Nordeste de 2014, né? Postei lá o vídeo dos gols da gente, pra gente se relembrar, pra gente manter essa memória afetiva aí da equipe do CSA. Vamos então abrir aqui o nosso Instagram pra gente ver mais alguns comentários, alguns pedidos da galera. O Stories que eu fiz essa pergunta já saiu um pouco do ar, então eu vou estar buscando aqui no arquivo, né, pra poder relembrar a resposta da galera. Então, entre os jogos pedidos aqui tiveram o CSA 2, Asa 1 pelo Alagoano de 2018, semifinal, a final da Comebol, o jogo do título de 94, a semifinal da Comebol, CSA e CRB em 2011, o gol no final lá do Washington, né, no último lance, que salvou a gente também no rebaixamento. CSA e Ituano, CSA e Inter pelo Brasileiro do ano passado. Então foram vários jogos aqui que a galera pediu e eu vou estar postando sempre. Então convido vocês a acompanharem lá para estar relembrando esses momentos históricos também. E também ainda no nosso Instagram eu coloquei a escalação dos melhores dos últimos anos segundo os torcedores. Geralmente, o engajamento que a gente tem no canal são de torcedores jovens, né? Principalmente lá no nosso Instagram. Então são pessoas que não acompanharam o CSA dos anos 90, dos anos 80. Então a memória realmente é mais recente. Então a grande maioria dos jogadores, na verdade todos os jogadores que foram os mais votados aqui, são jogadores da história recente. E também até uma galera que acompanha o CSA um pouco mais de tempo, desde os anos 2000 para cá, mais ou menos, o time do CSA montava realmente equipes muito ruins, times que não conseguiam jogar bem, e mesmo quando eram times bons, jogava Série D, só alagoano, então era realmente times com uma qualidade técnica um pouco inferior. Então, nada mais justo do que os jogadores que tenham jogado mais sejam exatamente os jogadores das conquistas mais recentes, dos alagoanos agora, de 2018, 2019, jogadores da Série A, jogadores da Série B, Série C até também, do título do Campeonato Brasileiro, né? Então vamos relembrar aqui, né, o post que eu coloquei lá no nosso Instagram, você pode acompanhar lá também. O goleiro mais votado foi o Jordi, o lateral direito, o Júnior Caissara, né? Eu sempre pedia só um lateral, o mais votado foi o Rafinha como lateral esquerdo, né? Então teve alguns votos então para outros jogadores na lateral direita, e aí ficou entre Leandrinho e Júnior Caissara. Eu lembro mais do Júnior Caissara, quando eu vi ele jogando aqui, apesar daquele time de 2009 ser muito ruim. A gente conseguiu eliminar o Santos lá, mas o time era ruim, que doía, e a gente acabou sendo rebaixado. Mesmo assim, um dos destaques era o Júnior Caissara. Eu dizia, esse cara tem futuro. Tanto é que agora ele joga lá, não é um destaque da Europa, mas joga sempre em equipes que estão disputando títulos, lá pela Turquia, lá pela Ucrânia. Então, ele até jogou a Champions League, né, pelo Schalke 04, um ano desses. Então eu fiquei com o Júnior Caissara.
A dupla de zaga foi Leandro Souza e Jorge Felipe, né? O Jorge campeão da Série C junto com o Leandro Souza. Os volantes foram Yuri e Dauan. O meia foi o Daniel Costa, os pontas Edinho e Niltinho e o centroavante o Michel Douglas, que está inclusive hoje ainda no nosso elenco, junto com o Rafinha e o Leandro Souza ainda. Então falei um pouco aqui da escalação que a galera votou, né? Tá lá no nosso Instagram, quem quiser acompanhar, e eu vou estar sempre trazendo esse tipo de interação com vocês lá. Então não perde tempo e segue a gente lá no Instagram também, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco assim mesmo, né? Uma conversa bem informal, falando de assuntos variados, né? E eu tô com outro projeto também, que é o canal Espaço da Bola Notícias. Para não estar poluindo aqui o feed de vídeos, né? Com vídeos que sejam talvez desinteressantes para a galera que acompanha majoritariamente aqui o canal principal, que eu falo sempre do CSA e dos times do Nordeste. Eu tô com um canal em paralelo para falar de assuntos genéricos assim sobre o mundo do futebol. Tô sempre trazendo episódios, né, tanto no canal como no podcast, para falar de vários assuntos diversos assim sobre o futebol. Então, se for do seu interesse, acompanhar conversas assim, assuntos interessantes, pertinentes que estão nos noticiários, ou então algo que eu vejo que é até interessante ou engraçado para a gente conversar um pouco, acompanhe a gente lá nesse novo canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Acompanhe a gente lá para dar uma forcinha aí para o nosso trabalho, seria interessante aí também ter o apoio de vocês. Gente, outro assunto que eu queria falar aqui com vocês também é sobre o CSA finalmente agora, né? Finalmente não, porque quando a gente fala finalmente parece até que a gente está comemorando, né? Mas numa situação chata, o CSA está se despedindo do Mutange, se despediu no final do mês passado, e vai provisoriamente se instalar no Nelson Feijó, na Via Expressa, pertinho ali do shopping e da UFAL. Eu tenho sempre postado algumas imagens históricas do nosso Mutange, né, lá no perfil @MutangeHistória também, lá no Instagram, algumas fotos legais, interessantes. Vou estar sempre também relembrando alguns momentos históricos que vivemos lá. Não pretendo abandonar essa página, né, mas para manter um pouco da memória afetiva acesa ainda, né, sobre a nossa grande história lá no Mutange. Mas infelizmente o CSA vai agora para o Nelson Feijó. É um campo que hoje é pequeno e não tem estrutura para receber jogos do CSA. Cabem 1.000 e poucas pessoas, 1.500 se não me engano. Então mesmo os jogos menos chamativos para a torcida, não dá para a gente ir para lá, porque jogo com pouca torcida da gente vai 3.000 pessoas para o estádio. Então eu acho inviável nesse momento a gente jogar lá mesmo jogos de pouco apelo. Mas se o CSA quisesse fazer um investimento, eu fiz até um vídeo falando um pouco do Nelson Feijó, como a gente poderia adaptar para ter um estádiozinho, né? Lá no terreno tem dois campos, né? Tem um campo que tem as arquibancadas, que é o campo onde geralmente tem as partidas, tinha as partidas do Corinthians Alagoano, e tem um campo anexo, que é um campo de treinos, eu acho, era um campo que servia de aquecimento, não sei como era lá também o Corinthians Alagoano. Mas poderia fazer a união desses dois campos e fazer arquibancadas ao redor ali. Mesmo que fosse um estádiozinho pequeno para umas 6, 10 mil pessoas ali, seria interessante para a gente jogar a partida de menos apelo lá, porque o estádio Repelé é um estádio que, além de ser um estádio muito grande, aí quando não topa o estádio, acaba que a pressão da torcida é um pouco menor, e se a gente fizesse um caldeirãozinho ali, poderia trazer mais pressão quando tivesse menos gente. O estádio Repelé tem um grande problema, que ele é em frente ao HGE. Então, quando tem jogos, eles fecham a rua ali. Então, a acessibilidade para o principal hospital do estado fica muito comprometida naquele local, né? Fica movimento de torcedor, de carro, de ônibus, de Uber, de tudo, de moto. Então, fica prejudicado o acesso ao HGE. Então, retirar alguns jogos de lá, pelo menos em alguns dias, faria com que esse fluxo fosse um pouco melhor. Né? Não seria tão prejudicial. Também seria um estádio nosso, né, para chamar de nosso. Apesar disso, precisaria de outro tipo de investimento. A gente precisaria comprar o Nelson. E o CSA pretende usar o dinheiro que recebeu da Braskem como indenização para comprar um terreno e fazer um centro de treinamento. Aquele estádiozinho ali do Nelson não tem espaço para fazer um CT com as características que o CSA quer, com o tamanho que quer, com a infraestrutura que o CSA precisa ter. Então, é viável fazer um CT que realmente, eu acho que vai ser lá em Marechal, né? Já foi definido pela nossa diretoria, e que a indenização foi um valor legal, foi um valor bom, mas a indenização que a gente recebeu
Não dá para comprar o CT e o Nelson ao mesmo tempo e fazer duas estruturas boas para a equipe do CSA. Ficaram circulando alguns valores, eu também não quero especular nada porque nada foi confirmado, nada é notícia mesmo, é tudo especulação, então eu não vou trazer nenhum tipo de valor aqui. Só que eu acho que seria inviável fazer duas estruturas. Talvez no futuro, se o CSA conseguir se estruturar bem, se o CSA conseguir uma base de sócios torcedores, se o CSA conseguir, por exemplo, voltar à Série A, se manter, né, alguns anos, poderia até sonhar com fazer um estádio próprio. Um estádio que tire um pouco do peso do Rei Pelé, que faça com que o estádio possa fazer uma reforma geral no Rei Pelé para que ele seja um estádio com uma infraestrutura de acesso melhor, tanto no entorno como dentro do estádio também precisa de muitas melhorias, muitas adaptações. Então seria um estádiozinho interessante porque seria nosso e tiraria um pouco da carga do estádio Rei Pelé. Mas isso é um pensamento para o futuro. Por enquanto o CSA vai ficar no Nelson Feijó durante alguns anos, né, 2 anos se não me engano, com tudo pago pela Braskem, o aluguel pago pela Braskem. O CSA fez algumas reformas de adequação, está terminando isso tudo, né, e vai adaptar a estrutura interna para poder receber os treinamentos lá, né, como eu falei, são 2 campos, então o CSA vai ter 2 campos aí para treinar, né, e depois, quando estiver pronto o nosso CT, bem provavelmente em Marechal, né, me perdoem, eu não tenho essa confirmação agora, mas aí a gente se muda para Marechal, para o nosso CT definitivo. Mas a grande verdade é que o CSA já entregou as chaves do Mutante para a Braskem e nós estamos definitivamente indo para o Nelson, pelo menos por algum tempo, né? Pelo menos definitivamente estamos saindo da nossa antiga casa. E o último assunto seria a sequência do CSA na temporada. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui do elenco do CSA, o que eu tô achando até agora desse time, né? Aonde precisa melhorar, até onde esse time vai, como é que a gente pode pensar em reforços daqui pra frente. Chegando no gol, eu acho que o Alexandre Cajuru pode ser um bom reserva para o Thiago Rodrigues. Não gostei muito do Kaique nem do Bruno Grassi, né? Então a gente poderia promover até um jovem da base e dispensar ou emprestar algum desses dois, talvez o Kaique voltar para o Vitória, não sei. Mas a verdade é que a gente tem um titular que é o Thiago Rodrigues e o Cajuru está no banco. Ele ainda não jogou desde 2018 quando foi machucado, mas ele voltando aos pouquinhos, ele pode pegar ritmo e pode voltar a ser um jogador importante para a equipe do CSA. A gente tem o lateral direito Caio Felipe, que é um jovem jogador, estreou agora há pouco também, né, contra o Frei Paulistano e foi muito bem. Eu gostei do Caio Felipe, então para mim ele é o titular até agora na lateral direita. Os nossos 2 zagueiros, o Alan Costa, e no caso aqui é o Luciano Castan ou o Leandro Souza do lado esquerdo. E aqui do lado esquerdo a gente tem Rafinha e Diego Renan. São bons jogadores para ficarem se alternando entre o titular da equipe do CSA. No meio de campo a gente tem diversas peças. Tá jogando Jean Kleber e Iago como a dupla de volantes, mas eu ainda creio que o Márcio Araújo e o Richard Franco possam ser boas opções para esse estilo de jogo. Eu creio que com o tempo o Márcio Araújo vai ser titular no lugar do Iago para ser o primeiro volante, né, o protetor da zaga lá. E o Jean Kleber vai ser esse volante de saída. O Richard Franco pode fazer também essa função que o Jean Kleber está fazendo. Então acho que de volante, num contexto geral, assim, a gente está bem servido. Precisa encontrar ainda o meio campo, né, geral, porque o Renatinho aqui na frente, na minha opinião, não está rendendo tudo que ele pode. Não sei se porque não encaixou ainda com a equipe ou se as peças não completam o estilo de jogo dele, mas até agora ele está devendo. É uma peça que a gente precisa, então a gente precisa acertar o meio de campo de uma maneira geral. Já dei a sugestão de 3 volantes, muita gente não gosta, mas eu sempre gostei muito de ter 2 volantes se alternando na saída, porque você cria um elemento surpresa a mais. Dos lados do campo, a gente tem jogando o Bilu e o Alano. Eu acho uma boa dupla de pontas. Até temos o Diego Maurício, que foi reintegrado e pode ser uma opção também para jogar aqui dos lados do campo. Eu acho interessante o Diego Maurício jogando dos lados, não como centroavante, como foi proposto para ele jogar quando ele chegou aqui no CSA. Mas jogando nas pontas ele pode ser até uma boa opção. Tem também o Vitor Paraíba, que pode ser também uma opção, aos poucos pode ir crescendo, ganhando confiança, né, ao longo da competição, da Série B. E na frente a gente tem o Michel Douglas,
Tem o Alexandro também, que entrou, fez gol, mas o Alexandro realmente é um cara que já está naquela fase final da carreira, se recuperou de lesão. Fiquei feliz que ele fez o gol, só que é um jogador que não vejo muita oportunidade para ele jogar, mesmo sendo reserva do Michel Douglas. Repito que eu acho importante que ele siga aqui no elenco, porque em um momento de desespero, que o CSA se lance para cima, ele pode ser o cara para, por exemplo, tirar um volante e colocar um atacante mais lá na frente para se jogar em cima do adversário. Pode ser uma boa opção, mas o principal, o titular da gente é o Michel, né? E ele é um ótimo jogador, um ótimo centroavante, principalmente para uma Série B. Então, gente, dito aqui do nosso elenco, aonde eu acho que a gente precisa se reforçar? Precisamos de um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo, porque o Luciano Castan realmente caiu muito de rendimento, tem falhado bastante, né? Então ele precisa de principalmente uma sombra, já que o Alan Costa tem a sombra do Leandro Souza, que joga pelo lado direito, né? E o Leandro até joga às vezes do lado esquerdo, mas a gente precisa de um zagueiro canhoto, né, para jogar no lugar do Luciano Castan quando ele estiver numa má fase. Ele é um jogador de altos e baixos. Do lado direito, o Caio Felipe fez uma boa estreia, mas ele pode ser que, como é um jovem jogador, tenha também oscilações. Então a gente precisa de outro lateral direito. No gol, Thiago Rodrigues eu acho o dono da posição e o Cajuru pode ser um bom reserva. No lado esquerdo, Rafinha e Diego Renan podem ser também bons jogadores aqui para se alternarem. No meio de campo, como eu falei no contexto geral, eu gosto dos nossos volantes, mas o meia armador, a gente precisa de um jogador que chegue para assumir essa posição. A gente lembra logo, o primeiro nome que vem na cabeça é o Daniel Costa. Mas a gente lembra, na Série B de 2018, quando os caras perceberam o estilo de jogo dele, foi muito fácil marcar o Daniel Costa. Então eu buscaria até um jogador com um pouco mais de mobilidade, que consiga organizar melhor o jogo, sem ser tão paradão quanto o Daniel Costa, que fica difícil de se desvencilhar da marcação, né? É difícil o Daniel Costa fugir da marcação, né? Sair com um tapa na bola, matar o marcador, né? Quando o cara marca em cima dele, ele não tem mobilidade, ele dá o toque de primeira e devolve logo a bola. Quando ele tem espaço, quando tem tempo para pensar, ele acha sempre um jogador em boas condições. Só que se os caras marcarem em cima, e agora ele já é um jogador bem previsível nesse sentido, então fica fácil marcar o Daniel Costa. Dos lados de campo, eu elogio sempre o Bilu e o Alano. Eu acho que o Bilu é um jogador de velocidade, é um jogador de drible, né, que quebra linhas. E o Alano é um cara para ser um elemento surpresa dentro da área, finalizar, receber a bola no mano a mano para tentar uma finalização, com espaço para tentar uma finalização. Eu acho que é um jogador importante nesse sentido. E o Michel Douglas, todo mundo sabe que eu sou muito fã do Michel, né? Então o que eu acho que a gente precisa se preocupar agora é com um zagueiro pela esquerda, um lateral direito e um meia armador. Então eu acho que a gente buscando reforços pontuais nesse sentido, a gente consegue montar um time competitivo, um time forte. Depois a gente vê algumas carências, observa alguns setores que precisam melhorar e a gente pode sim fazer uma ótima campanha na Série B. Gente, é sempre um prazer estar fazendo vídeos aqui para interagir com vocês. Queria mandar um grande abraço a todos, né? Desejar muita saúde a todos nesse momento aí de uma crise na saúde mundial, né? Espero que todos estejam se cuidando e estejam bem, né? Então, agradeço também a vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal. O vídeo hoje é um pouco diferente, né? Bem mais longo do que o usual, mas é isso mesmo, gente. Uma conversa sempre agradável aqui ter com vocês. Espero um feedback aqui nos comentários também, lá nas redes sociais. Um grande abraço, meus amigos. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. E um beijão, tô com muita saudade de vocês. Valeu, gente. Até mais.